Muito boa tarde, voltamos a estar consigo. Começa o programa Eclésia para partilhar os temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. 2012 vai no início e são várias as expectativas para o novo ano. A Eclésia foi ao encontro de algumas personalidades que nos deixam a sua análise para o ano que agora começa. Tudo nos faz prever um ano muito difícil, difícil para todos. Até porque ainda não se dão sinais, ou não aparecem sinais de uma nova aurora, de esperança. Eu temo particularmente sinais que vão surgir de alguma convulsão e do aumento da pobreza. A diminuição dos apoios sociais, o desemprego, que é de facto já assustador, farão prever de facto tempos muito difíceis e temo que alguns sinais de convulsão social. Poderá a agitação vir de facto para as ruas? Temo que sim. O povo português está a dar sinais de grande serenidade, de grande maturidade e grande envolvimento. Eu penso que já todos perceberam que de facto a solução tem que vir de todos. Mas o aumento da pobreza e o desemprego provavelmente não conseguirão eliminar algumas convulsões. São consequências graves, porque as pessoas sem trabalho depois também não têm disponibilidade nem possibilidade para responder a problemas básicos, pessoais, familiares, etc. Portanto, isso é um problema grave, é um enormíssimo desafio, não é? Agora, isto também tem que ser uma ocasião para nos refazermos enquanto estrutura social e económica, porque muito do que nós tínhamos já não corresponde àquilo que são as necessidades estas que depois procuram respostas e aí aparecem os empregos, não é? Portanto, isto também é uma época, tem de ser, necessariamente, para os governantes e para todos, no campo da economia e da sociedade, de refazer o próprio tecido empresarial e laboral no sentido atual do termo, para responder capazmente, quer em termos de mercado interno, quer em termos de mercado externo, não é? Porque também sem exportação nós não conseguimos resolvermos, não é? Portugal, a missão da conquista no sudeste da África, é um livro que já tem 45 anos, mas que só agora foi traduzido para português. Da autoria do padre Paul Chibsta, relata a história da missão portuguesa em Moçambique desde o século XVI até 1920. Um livro crítico em relação ao poder colonial e à forma como os missionários lidavam com as culturas locais. Escrito em 1966, quase no fim da vida do missionário jesuíta, historiador, antropólogo, etnólogo e linguista, o livro faz uma reflexão a partir da teologia do século XX. Uma reflexão crítica, nomeadamente sobre a forma como, em certas épocas, quer o poder colonial, quer os missionários, lidavam com as culturas locais. O livro continua muito atual, porque o autor, por um lado, apresenta muitos dados históricos sobre a história em Moçambique, desde o século XVI ao século XX, mas depois faz uma crítica, uma reflexão crítica sobre o sistema colonial de missão em vigor e apresenta também algumas alternativas para os tempos que correm. Mas ele é sobretudo importante porque nos coloca a história em perspectiva e por um lado ele tem uma visão muito positiva da presença portuguesa em Moçambique e dos missionários em Moçambique, mas consegue-nos transmitir que o sistema, tal como funcionava, não deu os resultados esperados ao nível da evangelização, porque houve uma falta de diálogo com as culturas e as religiões locais, o que não era possível na altura, não era possível até ao Vaticano II. O autor do livro foi missionário em Moçambique entre 1911 e 1916 e, como antropólogo, conheceu profundamente algumas culturas africanas. Defende, por isso, que a ação da Igreja tem de ter em conta a cultura, a língua e a religião local. Ideias que estavam um pouco avançadas em relação à sua época e que, com esta tradução, poderão servir de exemplo para os missionários dos dias de hoje. Eu penso que a história é sempre uma boa conselheira e nós, conhecendo o passado e
os erros que foram cometidos e os métodos que foram usados, nós podemos renovar a missão e não cair nos mesmos erros, digamos assim. E por isso eu penso que o livro tem matéria suficiente também para provocar o debate e a reflexão ao nível da missão. Diria mais um estímulo do que outra coisa para que os missionários tenham um esforço de compreensão da cultura autóctone, que não é fácil porque, do ponto de vista antropológico, são por vezes concepções que parecem totalmente incompatíveis com o cristianismo e com a mentalidade ocidental, mas por isso exigem realmente um grande esforço de compreensão. E creio que nisso o Padre Silvestre foi realmente um caso notável de compreensão da mentalidade dos negros, dos pigmeus, desses povos africanos. Apresentado pelo historiador José Matoso, este livro, agora traduzido, será um elemento importante para os agentes de diálogo de culturas, que poderão encontrar nesta obra um estímulo para o diálogo na construção da paz. Para o historiador, o testemunho deixado neste livro é muito útil para perceber o colonialismo português. O Padre Silvestre tinha realmente o dom de se colocar do lado dos observadores. E, portanto, também aplicou isso à missão portuguesa, sem, todavia, deixar de a criticar porque não teve os efeitos que poderíamos esperar de um período tão longo de contato com os povos africanos como foi o português. Foram para aí 400 anos. A tradução do texto permitirá também um acesso mais fácil à investigação, pois trata-se, até à data, uma obra desconhecida entre a generalidade dos portugueses. E nesta quinta-feira voltamos a contar com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos sugere um novo tema. Propomos um novo tema neste percurso em que apresentamos a história do passado, que muito interessa ao presente que vivemos, e como sempre com Dom Manuel Clemente, cumprimento. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E para nos apresentar, que história de vida? Olha, e que história! Uma das mais impressionantes de todo o século XX, não só porque passou nos locais mais trágicos desse século, mas, e sobretudo, pela maneira cristã, essencialmente cristã, como viveu a sua curta, mas preenchidíssima existência, porque estamos a falar de alguém que viveu entre 1921 e 1945, portanto, um jovem que falece ainda com 24 anos e que foi beatificado pelo Papa João Paulo II, mais uma vítima do nazismo, que morre no campo de concentração da Alemanha, de origem francesa, mais propriamente Bretanha, de Rennes, Marcel Calot. Efetivamente, uma das figuras mais impressionantes do cristianismo do século XX, porque se nós fôssemos à procura de alguém que tenha, como iremos ver ao longo desta série, que tenha de algum modo decalcado em si próprio tudo aquilo que foi a vida de Jesus Cristo, que também não durou muito mais, 30 e poucos anos, a de Cristo, 24 anos de Marcel Calot. Se fôssemos à procura, dizia, de alguém que tenha decalcado mais em si mesmo essa vida de Jesus Cristo, seria difícil de encontrar outra personagem com tanta veracidade e com tanta autenticidade nessa mesma vida cristã. E eu julgo que num programa como este, em que vai ao passado, mesmo um passado relativamente recente, estamos a falar, portanto, do século XX, vai ao passado buscar aquilo que importa ao presente, e também para abrir o futuro, nesta tradição cristã que nos referimos. Eu julgo que mais do que teorizar, dissertar, que também tem com certeza a sua ocasião, noutro tipo de conversas e noutro tipo de programas, é mais sugestivo, dizia para os nossos telespectadores,
terem assim ao vivo, tanto quanto nós podemos transmitir, embora em brevíssimas pinceladas, esses quadros existenciais que foram realmente protagonizados. E dão memória ao presente que vivemos. Exatamente. Não é? Preenchem. É uma memória preenchida e que continua a ser ainda hoje tão desafiadora e tão sugestiva como quando começou a acontecer, essa memória. E então Marcel Callot, estamos em França, estamos em 1921, na Bretanha, tudo isto é muito significativo e eu, ainda antes, depois de acentuar um ponto ou outro neste primeiro programa que dedicamos a Marcel Callot e, portanto, à sua infância, como é normal, eu peço ao Paulo para ler um primeiro trecho de um escrito que lhe dedicou Monsenhor Couve de Morville e, repito, traz os traços essenciais dessa sua infância. Os pais casaram-se em 1919 e tiveram 8 filhos. Marcel, nascido a 6 de dezembro de 1921, era o segundo filho e foi batizado na igreja de Saint-Aubin de Rennes. Era uma família verdadeiramente católica e com um profundo respeito pelos sacerdotes da igreja de Saint-Aubin, que ficava apenas a 10 minutos de distância a pé. Jean e Marcel acolitavam na missa todas as manhãs. Ao fim do dia, as orações da família eram um verdadeiro acontecimento. Os rapazes frequentavam a escola primária da paróquia, onde os 2 sacerdotes de Saint-Aubin eram professores. Era uma escola privada e os pais tinham de subtrair as propinas dos seus escassos rendimentos. Durante algum tempo, Marcel fez parte dos escoteiros, mas acabou por desistir, pois a família não tinha meios para pagar o custo dos acampamentos e de outras atividades. Com a emotividade própria da sua ascendência bretã, Marcel chorou de tristeza. Ora bem, temos aqui já uma série de elementos que nos dão para alguma conversa, aquela que pode ser no limitado tempo destes nossos programas. Então, estamos em Rennes, estamos na Bretanha, aí faço alusão a essa mesma qualidade bretã de Marcel Callot, porque em toda a França a Bretanha é um caso particular no que ao cristianismo diz respeito, ou seja, mesmo durante o período mais grave da Revolução Francesa, há mais de 200 anos, com a sua política descristianizadora, pois a Bretanha foi sempre um dos redutos da fé católica francesa e das tradições católicas francesas. De algum modo, ainda hoje, já no século XXI, ali se nota alguma dessa característica, mas ainda mais se notaria, certamente, no princípio do século XX. Ora, ele então nasce em 1921 e diz aí numa família católica que respeitava os padres. É muito curiosa essa anotação, porque não era assim, digamos, tão frequente em França e mesmo na Bretanha já se sentia um laicismo agressivo, não refiro apenas à laicidade, à separação da Igreja-Estado, essa com certeza que é um benefício, mas um laicismo, portanto uma política e uma cultura, até uma sensibilidade anticatólica forte. Ela já estava um pouco esbatida com a Primeira Guerra Mundial, 14-18, os católicos franceses participaram na defesa da França tanto como os não católicos, e isso já permitiu uma certa reconciliação. Agora, o que é certo é que na viragem do século XIX para o século XX, essa atitude laicista, anticlerical, em França era muito forte, sobretudo nesses meios urbanos. Ora, o Marcel, e mais os seus irmãos todos, é uma família numerosa, essa verdadeiramente numerosa, de certa maneira contrastava, porque sim, era uma família ligada à igreja, à sua paróquia, e ali tem a sua formação, a sua iniciação, como em casa. E essa nota também é importante, porque diz, não só nesse trecho, mas em outras coisas, que o ambiente familiar era efetivamente repassado de religião e de devoção, as orações, tudo isso. Aquilo que nós hoje tanto procuramos, que é uma nova ligação entre a família, a catequese e a paróquia, que muitas vezes não funciona nos nossos dias, pois isso é um problema eterno. Nesse caso funcionava bem, no caso da família de Marcel Callot e dos seus irmãos funcionava bem, e essa fé bretã, essa devoção forte, a ligação família-paróquia, tudo isso estava garantido lá na casa dos Callot. Depois sai uma outra nota. A dos escoteiros. Ainda antes, que é da paróquia, propriamente dita, e que é da participação na liturgia, tanto quando se participavam os chamados meninos de coro, assim dizíamos também em Portugal, mas que a pouco e pouco dava um complemento, digamos, litúrgico e devocional à catequese e à transmissão da fé, como ela também se ia fazendo.
E esse aspecto, repito, é extremamente importante porque foi por essa via, como ainda hoje é, com grupos de acólitos e outros grupos ligados à liturgia, é essa a porta para depois muita decisão, até vocacional, quer no aspecto sacerdotal ou religioso, quer no aspecto leigo, não é? E também por aí andou. E o irmão dele, o Jean, um pouco mais velho, acabará mesmo por ingressar no seminário e por ser sacerdote. Não foi o caso dele, como veremos. Há outro aspecto, e esse também é bom de salientar, que é o do escotismo. O Marcel Callot foi o primeiro escoteiro que foi beatificado e com esta importância de que ele gostava muito do escotismo e foi com muita pena que ele teve que abandonar os escoteiros e por esta razão a família era uma família pobre, era uma família relativamente pobre, portanto, da classe média, enfim, baixa. O pai era um modesto funcionário público, a mãe era doméstica e portanto, o dinheiro tinha que ser muito contadinho, com tantos filhos, e dinheiro para acampamentos, tudo isso metia despesa, o material de campismo, a farda, portanto, teve que sair do escotismo, mas teve que ser pena que isso tivesse acontecido. E como nós veremos, ele manifestará ao longo da vida uma certa capacidade de estar presente, de se desenvencilhar das situações que alguma coisa terão a ver com essa aprendizagem escotista da sua adolescência. Lá foi fazendo também a sua escola, a escola ligada à Igreja, o que também é importante em França, porque foi uma longa luta, aquilo que em França se chama o ensino livre, a escola livre, ou seja, a escola não estatal, porque a política da Revolução Francesa, tanto na transição do século XVIII para o século XIX, que foi importante, certamente, e dos governos que seguiram, nas primeiras décadas do mesmo século XIX, que foi importante para a divulgação do ensino, até para uma certa unificação cultural à volta da língua francesa em todo o território. No entanto, fazia-se do ponto de vista do Estado e de um controle apertado por parte do Estado de tudo o que acontecesse em termos de ensino. E só foi muito a pouco, em etapas sucessivas, anos 30, anos 50, anos 70, ao longo do século XIX, em França, que se conseguiram criar escolas não estatais. Portanto, escolas onde outras iniciativas de ensino também tivessem lugar, de acordo, aliás, com a vontade das famílias em relação aos seus filhos. E essa escola onde estuda o Marcel Callot, em Rennes, é exatamente uma dessas escolas do ensino livre, portanto, ligado à paróquia, mas que também era preciso ser paga pelos pais. Portanto, uma série de condicionantes que já nos estão a moldar uma personalidade muito definida. Naquele contexto francês das primeiras décadas do século XX, num ambiente como o de Rennes, onde ainda há uma tradição religiosa familiar forte, mas num ambiente onde já muita coisa destoava dessa mesma tradição. No entanto, com estas várias contribuições, o que vai surgir, e veremos a seguir, na sua adolescência e juventude, a partir dos 13 anos, é um catolicismo já muito seu, muito próprio, e que vai revelar-se também muito definidor, criativo e até expansivo em relação àqueles que o rodeiam. Num contexto emotivo próprio da ascendência bretã. Pois, ele tem essa nota. O catolicismo bretão tem essa nota fortíssima, e mais uma vez, para ir muito mais atrás, mas se formos ali àqueles tempos da Revolução Francesa e, portanto, da resistência, para não lhe chamar já reação, da resistência católica ao laicismo antirreligioso, pois já na Bretanha que nós encontramos figuras fundamentais. Lembramos, por exemplo, desse gênio romântico e católico que foi o Chateaubriand, com o seu gênio do cristianismo, que foi uma coisa marcante, apareceu em 1802 e que era, digamos, a obra que mostrava como a alma católica da França sobrevivia, o gênio do cristianismo, é também do autor bretão, já disse, ligado a Rennes, Chateaubriand, e vai ser um grande livro de muitos católicos ao longo do século XIX, até em Portugal, até por um impulso missionário, de outra vez convictos, levarem o cristianismo a toda a parte. Portanto, a Bretanha é muito fértil nestas almas, enfim, fortes, intensas, como agora se gosta de dizer, e por isso são muito expansivas e que acabam por irradiar à sua volta as suas convicções. Tudo isso está na infância de Marcel Callot, e de que maneira ele vai depois revelar
isso mesmo que herdou de todos estes passos, da família católica, da paróquia, da escola católica, do escotismo. O escotismo tinha sido fundado em 1907 por Baden-Powell, como nós sabemos, que era cristão anglicano, mas foi rapidamente aproveitado, digamos assim, também por católicos. E fundaram-se várias organizações de escotismo católico. O Secours de France é uma dessas organizações, e talvez a mais marcante, dentro desse mesmo escotismo católico, e foi responsável, pela formação de gerações e gerações de católicos verdadeiramente assumidos e definidos, a quem esse espírito do escotismo, o espírito de serviço, estar alerta, o próprio mundo da natureza, a necessidade de improvisar e de sobreviver em todas as circunstâncias, porque a natureza tem dias bonitos, mas também tem dias agrestes, e acampar pode-se fazer em todo o tempo, desde que se saiba. Portanto, tudo isso que o escotismo traz de dar livre e de serviço também é uma enorme contribuição. Também isso vamos encontrar depois com Marcel Callot mais crescido. Isso é determinante para a definição de um perfil. Sim, tudo isso, todos esses elementos. Da pessoa e do catolicismo dessa pessoa. E mais uma vez, Paulo, cá estamos no passado do presente, porque eu creio que hoje, quando se fala de como é que nas famílias católicas, nas comunidades católicas, se há de fazer a iniciação cristã, se há de definir uma personalidade cristã, todos estes elementos que estão presentes na infância de Marcel Callot em Rennes, enfim, um século depois, continuam a ser muito aproveitáveis. E veremos como, então, ao longo das próximas semanas, quando apresentamos nesta rubrica do programa Eclésia, o passado, o presente, esta história de Marcel Callot. E é com a reflexão de Dom Manuel Clemente que chegamos ao fim deste espaço. Lembro que o pode ver também através da internet, em agência.eclésia.pt. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.